muito boa noite. A nave do Gazeta Esportiva vai decolar. Se segura na poltrona, o Chico Lang já tá indo, Olha lá. Essa hora é demais, o programa hoje vai pegar fogo. E é claro que eu estou ao lado. Você já tinha presenciado a nave? Só quando eu era criança do programa da Xuxa. Ele não tinha visto a nave aqui ainda, gente. Quer dizer, minha irmã Se assustou. Ele assustou. E hoje, claro, eu estou ao lado dessa dupla. Estamos juntos desde o ano 2000. Eu estou junto com eles desde dezembro de 2000. Bastante. 22 anos. 29 de dezembro de 2000, quando eu comecei aqui, 22 anos. E era essa dupla, né? E tinha o Avalone também. Vamos começar com ele, Celso Cardoso! Celso Cardoso, Cardoso Celso, Celso Cardoso, Cardoso Celso, Celso Cardoso, Cardoso Celso, Celso Cardoso. Fala, Celso, desenvolve, canta junto. Muito obrigado. Muito obrigado. Aliás, tem que agradecer ao Pânico que fez essa vinheta. Sabe que eles ganham royalties toda vez que a gente toca? Estamos contribuindo. Aliás, um beijo pro Emílio, né, do Pânico. Lembro. Muito querido. Com muito carinho. Fizeram até essa vinheta. Isso em 2010. Eu trabalhei lá com adora ele. ele, o Xing Ling, eu também gosto. Eu adoro. O Emílio sempre foi muito legal comigo. E temos aqui, do meu lado esquerdo e do seu lado direito, Chico Lang! Essa dança do Chico é uma dança peculiar. Não, a cabeçada do Lukaku. Cabeçada do Lukaku. Pois Em homenagem ao Lukaku. Assim, ó. O Lukaku aprendeu com ele. Podia fazer uma abertura do programa, tipo como era do Fantástico, e o Chico é o... É quem? É o Xibeleza. A Isadora É Ribeiro, que... É só dançando. Poderia ser, é assim, ó. verdade. Eu não tenho corpo pra isso, mas tenho Ah, mas essa ginga... a ginga do cabeceio de Lukaku. Gente, que abertura do Fantástico você tá falando? Aquela das Do pedras? Thiago Beleza. Ou aquela que a mulher ia fazendo assim, ó? Pode ser, essa coreografia tá... Cadê você? Agora, eu gostava daquela da banana, era do Planeta dos Macacos, né? Quando era o Jô Soares que fazia, não é isso? E enquanto esse programa tá rolando, o tempo vai sendo Vamos lá, comido, é o seguinte, Fini tá super hoje feliz. é dia de saber, ele não gritou ainda na minha orelha, dia de saber como que tá a procura do Corinthians por um novo técnico. No Palmeiras chegou a hora de esquecer o Mundial e voltar o foco pro Paulistão. Que tristeza, né? Que coisa. Que coisa. Já o São Paulo tá em festa com uma data especial do técnico Rogério Ceni. Você vai saber também as últimas novidades do Santos. E para os amantes das corridas, temos o Momento Velocidade com o Rodrigo França. Vamos acelerar. A gente volta daqui a pouquinho. Antes, fique de olho nessas dicas. Opa, Olha só, nem deu tempo de sentir saudades, não é mesmo? Já estamos aqui de volta. Como o Corinthians segue na procura por um técnico, Chico Lang? tá procurando, não tá gente. encontrando, isso que é pior, né? Tá virando uma agulha no palheiro. Não, A eu co- acho que tá encontrando sim, estão em conversações. Pois é, a Tá nossa demorando enquete essa conversa. é a seguinte: o Corinthians deve apostar na contratação de um técnico estrangeiro? Sim ou não? Entre lá no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você pode usar o nosso QR Code, que está aqui, e votar lá no site gazetesportiva.com e também participar do programa mandando uma pergunta para os nossos comentaristas pelo WhatsApp 11 99479 1633. Pode ganhar a caneca maravilhosa, tá certo? Do Gazeta Esportiva. Foi um momento fantástico aqui. Momento fantástico. Vocês lembram? O Celso que puxou essa história. É verdade. Eu quis dar uma de De Isadora Globeleza. Ribeiro. Quem não sabe do que eu estou falando, como a nossa redação aqui, que tem tudo 20 anos de idade, YouTube, Abertura Fantástico 1980. E se quiser saber mais da música, também procura o programa da Xuxa. A música também é Da Nave da Nave. Xuxa, YouTube. Era um disco voador, não era? Enfim, Uma nave. uma nave, tá certo. Quer dizer que Então, ele era um mesma ET? coisa. Não sei, acho que a Xuxa era um ET, né? Gente. É um ET, sei lá. Bora para nossa redação de esportes nem falar vai com falar Guilherme sobre enquete? Camarda. Guilherme Camarda, eu assisti hoje você com o delegado Maurício Freire lá no Mulheres, estava bonito, hein, Guilherme? Muito boa noite, mas agora você é todo nosso, então volte para cá e conte para nós as novidades do Santos, Gui. Olha lá!
Boa noite, Vi. Boa noite, Vi, Celso, Chico Lang e todo o pessoal de casa. O Santos apresentou o Auro, né? Ele já foi anunciado ontem. E eles soltaram um vídeo no YouTube da TV Santos. E o Auro falou um pouquinho das características dele. A gente falou que ele é um jogador muito versátil, que é o tipo de jogador que o Carille gosta muito. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Quando eu soube do interesse, não pensei duas vezes e falei, quero ir, porque é Santos, né? Não tem como você deixar uma oportunidade passar. Cara, agora se apresenta um pouco para a torcida santista, né? A torcida do São Paulo te conhece, mas a do Santos não conhece tanto. Quais são suas principais características que o santista pode esperar de você em campo? Cara, depende muito do que o treinador pede, né? Eu sou um cara muito mais, assim, obediente tático, né? Se me manda atacar, vou atacar. Se me manda segurar, vou ficar um pouco mais defensivo, eu fico. Então depende muito, mas o meu forte mesmo é atacar, né? Tá sempre ali próximo ao campo adversário, atacando. Mas depende muito da forma como a gente vai jogar. Para o jogo de quinta-feira. Lembrando, o Santos enfrenta o Mirassol fora de casa na quinta, às 19 horas. Mas tem notícia boa para o Carille, que tem jogador voltando. O Camacho volta de suspensão, certo? O Ângelo, apenas 17 anos, já é considerado titular absoluto e importantíssimo. Também vai estar à disposição. Ele teve um entorse no empate que teve na Vila Belmiro no tornozelo, mas ele já vai estar disponível para a partida. E também o Felipe Jonathan, que tinha sido poupado por conta de desgaste físico. Então, o Carille vai ter bastante atleta, vai poder trabalhar um pouquinho melhor. Ele que reclamou um pouco da pressão da torcida no último jogo. Vamos ver se agora consegue fazer um jogo mais tranquilo, fora de casa, contra o Mirassol. Mi? Valeu, Gui, muito bom. Gostei da subida e da descida. E aí, Celso Cardoso, fala pra nós. O Santos vai ter que se reforçar mesmo. A gente sabe que dificilmente o Santos vai conseguir nomes de peso por toda circunstância, né, econômica pela qual passa o Peixe. É uma administração mais pés no chão. Só que eu recomendo à torcida que abrace o Santos nesse momento. O Carille já foi bem claro quanto a isso. Que abrace o Santos nesse momento, que tenha paciência com o Carille. O Carille já demonstrou que é um bom treinador. Para a realidade do Santos hoje é um nome que eu entendo que é o ideal. Sabe como trabalhar, tem experiência, tem casco duro. Então, vai ter que ter paciência. Não tem outro jeito. E a diretoria do Santos, eu peço ao torcedor, obviamente, um pouco mais de paciência. E a diretoria do Santos, que saiba aproveitar as circunstâncias do mercado e se pintar uma boa oportunidade de contratar jogador, contrate. Especialmente para a organização, para o meio-campo do Santos. Olha que engraçado, nós vamos ver daqui a pouco aí, nas imagens, do Rueda assinando um papel lá. Quanto vale uma assinatura do Rueda, hein? Olha do céu. Olha o Rueda assinando. Eu queria saber no mercado quanto vale uma assinatura dessa. Por quê? Eu queria ter um papel assinado pelo Rueda para escrever lá alguma coisa em cima. O homem tem muito dinheiro e o Santos não vai cair e nem vai estremecer por causa dele. Ele é muito rico. Ele é talvez tão rico quanto a Leila Pereira. Então uma assinatura dessa, gente, é o que está segurando o Santos. Ó. Olha aí, ó. E ele assina mesmo. Rubrica papel por papel, olha lá. Isso aí é um homem de coragem, é um empresário que resolveu botar a cara para bater e defendendo o Santos a favor do Santos. Então, é aí, não está dentro de campo a coisa não, a força do Santos está dentro do campo não, por enquanto não, está fora. É essa assinatura aí, que eu gostaria de ter uma para mim, pelo menos, só para ficar olhando, né? Não que eu vá pegar o dinheiro do Rueda, mas só para ficar olhando. E olhar assim e falar, quanto vale uma assinatura dessa? Ave Maria. Beleza, ontem o Carille, Chico Lang, ele deu uma entrevista coletiva e ele falava o seguinte, olha, o Santos está passando por dificuldades, o Santos, não quero que desmereçam o elenco do Santos, né? Que vocês apoiem esse elenco. E ele foi muito honesto em tudo que ele disse. Então, acho que essa transparência que o Celso até falou ontem, é muito legal que ele é transparente. É importante para o telespectador e para o torcedor saber, é isso que temos, não duvidem, não desacreditem o que temos, vamos dar o nosso melhor. E é isso aí. Vamos para o CT da Barra Funda falar com o José Paes? Boa noite, Zé. Tem jogador que perdeu o posto de incontestável no tricolor?
Boa noite, Minho. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, esse jogador é o Miranda, que vinha sendo aí titular absoluto do técnico Rogério Ceni. Pois é, perdeu um pouquinho de status nesse elenco do São Paulo, até porque o Tricolor fez 5 jogos na atual temporada, 5 jogos pelo Paulistão de 2022, e o Miranda só atuou como titular em 2 partidas, só jogou 2 joguinhos, jogou contra o Ituano, jogou também contra o Red Bull Bragantino. E justamente contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança, naquela vitória, um jogaço 4-3 para o Bragantino, o Miranda falhou feio no primeiro gol do Bragantino, o gol do Arthur. E aí muitas críticas começaram a acontecer em cima do Miranda, que ele é um jogador de 37 anos, não está mais com o vigor físico de outrora, de antigamente, então que ele precisava ser sacado do time. Nas últimas 2 partidas, o Diego Costa vem sendo o titular do São Paulo na zaga ao lado do Arboleda. E o técnico Rogério Ceni, depois da vitória para cima lá da Ponte Preta no último final de semana, 2-1 de virada, o Rogério Ceni falou sobre a situação do Miranda, fez questão de levantar a bola, de encher a moral do Miranda, jogador super importante para ele, Rogério Ceni, nesse atual elenco do São Paulo. Roda aí! E o Miranda nesses 2 jogos foi uma opção para ter... Na verdade, eu encontrei no Diego um jogador com... O Miranda, para mim, no Brasil, 1 contra 1 é o melhor defensor ainda, mesmo aos 37 anos. No 1 contra 1 defensivo, ninguém ganha do Miranda. Mas como o meu time ele fica de 70% a 76%, 78% com posse de bola durante o jogo, eu preciso da construção. E o Diego desenvolve isso pela juventude, até pela energia que tem, né? E para o nosso time ser um time relativamente baixo, Diego e Arboleda têm um jogo aéreo bom. Então, no 1 contra 1 defensivo, Miranda é excepcional. E vai jogar amanhã, ou se não jogar o próximo, joga contra o Santos, e vai ser o capitão do time, como foi outras vezes. Não há problema nenhum. É um ótimo jogador. Dentro da característica dele, ele é imbatível. No 1 contra 1 defensivo, ele é imbatível. O que você achou, Celso, que ele falou? Então, ele faz elogios ao Miranda, eu acho que nem tem como ser diferente. Miranda, para mim, ele é titular absoluto no São Paulo, ele é o melhor zagueiro que o São Paulo tem, sem falar na experiência, na visão de jogo, na liderança e tudo mais. Eu disse aqui, eu interpreto dessa maneira, que o Rogério está usando o Campeonato Paulista como pré-temporada, está fazendo todos os testes que ele precisa fazer, tem também a força das circunstâncias, a temporada tumultuada pela Covid, por problemas físicos, contusões. Então ele está aí tentando achar o time e é isso que tem que ser feito nesse início de temporada. O São Paulo tem que ser preparado para o que vem pela frente. Corre risco de não ganhar o Campeonato Paulista. O São Paulo já ganhou tanto o Campeonato Paulista, ganhou o ano passado. Ok, foi legal, bacana, o torcedor comemorou, o presidente chorou. Mas o São Paulo vivia um jejum gigantesco, mas isso não segurou a onda do São Paulo quando o bicho estava pegando no Campeonato Brasileiro, quando o time estava quase caindo para a segunda divisão, quando o São Paulo foi eliminado de Libertadores, foi eliminado de Copa do Brasil. E muito disso se deve à péssima preparação do São Paulo no início da temporada. Muito se deve que o São Paulo apostou num título achando que resolveria os problemas e não deu a mínima para preparação. Ninguém imaginava que ia ser um ano tão horrível do São Paulo. Então o Rogério está fazendo o que deve ser feito de verdade, né? Que é uma pré-temporada, um início voltado para a formação do time. E depois, lá na frente, você vai colher os frutos. Simples assim. Olha, é o seguinte, em primeiro lugar, eu não concordo com o Rogério Ceni que o Miranda hoje, no 1 contra 1, é o melhor do Brasil. Não é. Se ele pegar um Dudu inspirado, um Rony na velocidade, o Wesley do Palmeiras na velocidade, o Gustavo Mosquito, o Roger Guedes, ele não ganha. Ele não ganha na velocidade desses caras mais. O Miranda ganhava no passado, sim. Mas agora ele não ganha. E não são jogadores brilhantes, hein? Não estou falando de craque nenhum, não falei craque nenhum aqui. Citei 4, 5 jogadores de médio para baixo, né? Ou de médio para cima. Então, quer dizer, não dá mais para o Miranda. O Miranda tem que mudar um pouco a posição dele na zaga do São Paulo. Ele não pode mais ser o último. Ele não pode mais ser o último. Ele pode ser o primeiro a dar o combate. O último tem que ser outro. Um que aguente correr atrás dos outros. Primeiro lugar. Segundo lugar, pouca gente percebeu a tática do Júlio Casares, mas eu não. Eu saquei. O ano passado, o Júlio Casares, ele fez ao contrário do que está fazendo esse ano. Ele montou um time para ser campeão paulista. Por quê? O São Paulo não tinha título há 10 anos quase. E não ganhava título e precisava de um título. Então ele investiu tudo no Campeonato Paulista
e se estrepou no Campeonato Brasileiro. Dessa vez ele está fazendo o contrário. Ele está usando, que nem o Celso está dizendo, o Campeonato Paulista para não se estrepar no Brasileirão. Acho que o Júlio não tem nenhuma participação nisso, Chico. Isso é coisa que tem. Isso é claro Rogério Ceni. Quem que você acha que planeja as coisas? Quem é que acha que planeja as coisas? É o Rogério. Quem que assina os papéis? É o presidente, Você acha que ele vai falar é o regime presidencialista. Você acha que ele vai falar pro Rogério, não, senhor, faz claro rodízio... Claro que sim, falou Rogério, não precisa ganhar o título. É só não cair para a segunda divisão, segura as pontas, arma o time no Paulistão. Eu não quero título esse ano. O ano passado ele virou para o Crespo e falou o contrário. Vamos ganhar esse título. Nós precisamos de um título, porque nós não temos título há 10 anos. Dessa vez não. Dessa vez o São Paulo está light. Ele não quer cair para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro. Pelo contrário. Se bobear, ele quer chegar na Libertadores. Ele está com outra intenção, está com outro alvo. A diretoria do São Paulo, usando o Rogério Ceni e o Muricy, estão com outro alvo. O alvo deles é lá na frente. Que ele disse o Celso, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Não, é isso São Paulo é Sul-Americana, não é Libertadores. Desculpa, Sul-Americana. É que é tudo a mesma coisa. O cara ganhou, vai para Libertadores. Então quer dizer que não tem jeito. E essa a tática do São Paulo. Mudou. Ele virou, esse ano ele virou. Pouca gente percebeu, mas agora o São Paulo está indo. É uma tática inteligente? Não sei. Nós vamos saber no fim. Muito bem. Fica aqui com a gente, torcedor São Paulino, que tem mais informações para você. Se liga agora nas notícias do mercado da bola do Tricolor, lá com o José Paes. Bora então falar um pouquinho de mercado da bola do São Paulo. Primeiro com Gabriel Sara, jogador revelado pelas categorias de base do São Paulo, inclusive marcou um belo gol na vitória do Tricolor por 2-1 para cima da Ponte no último final de semana. Recentemente o Dallas FC, lá da Major League Soccer, lá dos Estados Unidos, fez uma proposta de 10 milhões de dólares, quase aí 52 milhões de reais, para contratar o Gabriel Sara, mas o São Paulo prontamente negou, não quis nem saber dessa oferta. O presidente Júlio Casares conversou com meu amigo Marcelo Bacejo, lá do site gazetesportiva.com, matéria que está lá no nosso site, e falou que pretende manter o Gabriel Sara no elenco, que quer que ele deixe um legado esportivo no São Paulo, para aí sim depois pensar em vender o jogador para a Europa. Claro, é um ativo do clube, um jovem, um cara que inclusive o Rogério Ceni gosta muito, um meia, um cara que chega bem, chuta bem, canhoto, enfim, um cara que tem um futuro brilhante aqui no São Paulo e também, claro, no futebol do exterior. É claro que futuramente ele vai ser vendido, mas por enquanto o São Paulo quer manter esse jogador aqui para que ele dê um resultado esportivo antes de ser vendido. Em relação ao William Rocha, zagueiro de 27 anos, 1,93 m, que o São Paulo vem cobiçando aí. Informação exclusiva também que está lá no nosso site, gazetesportiva.com. O Portimonense de Portugal, o time que hoje conta com o William Rocha, aceitou liberar esse jogador para o São Paulo por empréstimo até o final desta temporada. Mas tem uma situação aí que está deixando a galera aqui do São Paulo de cabelo em pé, viu, Michele? Por quê? Porque o Portimonense só quer liberar esse jogador depois que conseguir se livrar matematicamente da segunda divisão lá de Portugal. Hoje o Portimonense tem 27 pontos na Liga Portuguesa, pretende chegar aos 32, que aí se garantiria matematicamente na primeira divisão. Então o São Paulo aí está contando com 2 vitórias nas 2 próximas rodadas do Portimonense, para aí sim o William Rocha ser liberado aqui para o Tricolor. As 2 diretorias já vêm conversando sobre isso, já meio que se acertaram sobre essa situação, mas agora o São Paulo tem que esperar 2 vitórias para que o Portimonense chegue aos 33 pontos, escape da Série B lá de Portugal e aí o William Rocha fique livre para acertar com o Tricolor. A ver as cenas dos próximos capítulos, viu, Mi? Volto contigo. Muito bem, José Paes. Diga, Chico. Jogador de segunda divisão de Portugal para vir para o São Paulo. Olha o nível do futebol brasileiro como caiu bastante, né? Que a segunda divisão de Portugal... Ele é da primeira divisão e está brigando para não cair. Exatamente. Está praticamente na segunda divisão. Dificilmente vai escapar. E já é apontado como um cara para resolver o problema. O craque, vai ser o craque. Pelo amor de Deus, como caiu o nível do futebol brasileiro. Eu vejo o cara que caiu demais o nível do futebol brasileiro. Eu me lembro que antigamente o Corinthians foi lá no Sporting de Lisboa e simplesmente trouxe o Lee Edson, que era o artilheiro do Sporting de Lisboa. Jogou a grana lá em cima e trouxe o Lee Edson. O Lee Edson fez uma carreira brilhante, foi campeão do mundo pelo Corinthians.
campeão do mundo pelo Corinthians. Quer dizer, hoje os caras estão apostando em cara que está caindo para a segunda divisão. Quer dizer, se o clube não cair para a segunda divisão, vende. Se cair para a segunda divisão, não vende. Quer dizer, pelo amor de Deus, São Paulo está um fim de feira danado. É melhor selecionar os objetivos com mais critério. Mas tem critério, Chico. Eu vejo critério. O São Paulo não tem grana, a gente já sabe disso. Está tendo que se reforçar realmente com jogadores menos badalados. O Rogério tem um time nas mãos, ele tem que reforçar o elenco. Mas não precisa virar lata de lixo, né? Não é lata. Precisa virar lata de lixo não também. É lata não de tá lixo. nesse Não desespero também, né? Não vejo dessa forma, Chico. Sinceramente, não mas vejo é que... dessa forma. E o Gabriel Sara ficando, o que vocês acham? Acho, sinceramente, é porque não pintou a proposta que o São Paulo espera. Se pintar uma proposta, um caminhão de dinheiro. Quem veio com essa história do caminhão de dinheiro foi o Carille, né? Quando recebeu uma proposta da Arábia. Um caminhão de dinheiro. Né? Ele foi. Nas circunstâncias, do jeito que está. Claro, é óbvio que vai vender. É óbvio que vai vender. A questão é que não apareceu. Apareceu a proposta dos Estados Unidos e que não é. O Carille ficou até o final do contrato dele lá? Não. Não aguenta, Voltou né? pro Corinthians. Então ele deixou um caminhão lá? Não, ele ganhou dinheiro. O tempo que ele trabalhou, ele foi pago. De acordo. Mas aí na hora que foi rompido o contrato, ele deve ter recebido uma multa. Agora, o São Paulo que na gestão passada, né, vendeu o Brenner para o futebol norte-americano. Agora, se você... Aquele que pôs fogo na casa? Não. Aquele... aquele era o Breno. Agora, se você vislumbra a possibilidade de uma proposta melhor mais para frente, entendendo que o jogador hoje ele é útil, ele tem que ficar. Então, o Gabriel Sara eu vejo como um futuro muito promissor, é um cara que tem muito a crescer ainda, especialmente nas mãos do Rogério Ceni. Eu já acho o contrário, eu acho que ele hoje é uma realidade para o São Paulo. E Não, ele sim, pro São tem Paulo jogado, ele é muito constante, ele é muito regular e ele tem salvado o São Paulo, sim. Ele é bom jogador, é um bom meia. Eu vou dizer uma coisa para vocês, se ele repetir as partidas que ele está fazendo no Paulistão, no Campeonato Brasileiro, ele pode ir até para a Seleção Brasileira, porque ele tem condições sim. Ele é bom, é um cara dedicado, pegador, segundo volante, marcador, pisa na área. Eu vejo ele como um meia, Chico. Não, ele pisa na área. Não, ele é segundo volante e ele sabe marcar e quando ataca bem. Chuta bem, cabeceia bem. Ele está mais ou menos no nível do Paulinho, estilo do Paulinho do Corinthians. Ele pisa na área. É difícil hoje ter um cara assim, segundo volante, que faça isso. Mas só que ele é 10 anos mais novo que o Paulinho, né? Essa que é a diferença para o Sara. Eu sou fã do Sara e acho que ele tem que ser valorizado sim pelo São Paulo. Sabe com o quê? Hora do momento velocidade. Boa noite, Rodrigo França, meu querido. E hoje aqui é muito especial porque nós temos a presença do Sr. Newton da Cunha, que é o seu papai, que é corintiano, que já esteve aqui com a gente nos bastidores, conhece o Chico Lang, conheceu o Celso, me conheceu. Muito gostoso conhecer seu pai, viu? Parabéns. E um abraço para toda a nação de Pindamonhangaba, que é a terra do seu Newton, né? Exatamente. Beijo, seu Newton, que estava aqui, agora ele está lá na sala VIP. Um beijo para o senhor, parabéns pelo filhão, né? Ô, Rô, e nós começamos a semana com uma boa notícia para o Brasil na Fórmula 1. É isso? Isso mesmo, Michele. Boa noite para você, para o Celso, para o Chico. Obrigado pela recepção aí. Niltinho tá adorando aqui ver os bastidores. Isso mesmo, a Fórmula 1 confirmou que o GP de São Paulo terá novamente 2 corridas. Opa! A prova tradicional no domingo, né, aquela que a gente já conhece, e uma menor no sábado, como foi no ano passado. Só que agora ela vai valer 8 pontos para o vencedor. Então vai ser uma disputa mais acirrada aí do Hamilton e do Verstappen. E por falar em Interlagos, a gente está vendo essas imagens aí, porque nesse domingo eu fui cobrir a etapa de abertura da Stock Car. Foram 32 carros na corrida de duplas que atraiu pilotos de diversas categorias. A vitória ficou com o atual campeão, o Gabriel Casagrande, da equipe Amateus Vogel. Ele correu ao lado do Gabriel Robe, que é campeão da divisão de acesso. Então foram os dois que venceram aí e muitas estrelas presentes, né, nessa corrida também estão competindo na elite do automobilismo mundial, né? É o caso da dupla da Texaco Racing, o Pietro Fittipaldi, que é piloto reserva da Haas na Fórmula 1, e o Tony Kanaan, que vai disputar as 500 milhas de Indianápolis. E o Tony bateu um papo exclusivo com a gente aqui na TV Gazeta. Bom, Tony, o ano começou bem agitado com a corrida de duplas, mas você tem bastante corrida pela frente, né? Com certeza. Agora é andar para frente, tirar
A dupla do meu carro é só meu agora, o Pietro vai voltar dos trabalhos dele na Fórmula 1. A gente ainda tem o campeonato inteiro de Stock Car esse ano, as 500 milhas de Indianápolis. Então acompanha aí com a gente e se Deus quiser vamos trazer aí vários pódios pro carrão da Techar. Muito legal. É muito legal, Michele. O Tony e o Pietro foram muito bem, que eles saíram de 30º lugar e chegaram na 5ª colocação na corrida de duplas, foram destaques também. Então, boa sorte ao Tony, ao Hélio Castro Neves, que vai fazer a temporada completa da Indy, né? E também ao jovem Kiko Porto, que corre na equipe da Ecoval na divisão de acesso à Indy Pro 2000, como a gente já mostrou aqui. Interlagos também foi palco no último fim de semana da apresentação oficial das equipes da Fórmula 4 Brasil. E a TV Gazeta, em parceria com a Associação de Pilotos de Fórmula 4, vai trazer o perfil de 10 desses jovens talentosos pilotos que lutam para ser o próximo brasileiro da Fórmula 1. Lembra que o Paulo Sérgio até perguntou para mim quem vai ser o próximo brasileiro? Então a gente vai mostrar 10 pilotos aí, quem são eles. E no domingo passado a gente entrevistou o Nick Giafone e dessa vez a gente vai falar com o Lucas Zucchini, que é campeão da Copa São Paulo de kart, né, um dos principais campeonatos do Brasil, e falou com a gente sobre esse projeto da Fórmula 4. Um projeto muito interessante porque a gente consegue trazer patrocínio para todos os pilotos. Então uma empresa que vai patrocinar, em vez de aparecer em um carro, pode aparecer em 10 de uma vez e você vai conseguir ter uma grande visibilidade. Com certeza é muito interessante esse projeto da associação e é muito legal fazer parte. Que legal, né, Rodrigo? Então eles se uniram, essa molecada toda linda se uniu, porque também senão não consegue, né? E tem uma menina linda lá. Exato, também. a Aurélia Nobels, e que é muito bacana porque na pista tem que ser cada um por si, eles têm que vencer. Mas fora delas é muito difícil concorrer às vezes com o próprio futebol, com outros esportes para chegar na Fórmula 1 e precisa de investimento. E tem a parte financeira, não é? A parte financeira. Então se um arrumar patrocínio, ele vai dividir com os 10, então juntos eles têm mais força. Então, isso é muito legal e boa sorte aos pilotos da Fórmula 4 Brasil. A reportagem completa a gente vai ver nesse domingo aqui na TV Gazeta, agora em novo horário, Michele. Opa, atenção, novo horário do Momento Velocidade. 8h20, ficamos mais pertinho de vocês aí no Mesa Redonda. E lembrando, né, que também o Momento Velocidade em 2022 vai trazer sempre notícias do setor automotivo com o nosso parceiro e carros. Então, para quem quer trocar de carro, sempre vai ter dica lá, mas trazendo nesse domingo o perfil de um jovem talento, quem sabe o Lucas Zucchini um dia, junto com esses 10 pilotos lá na Fórmula 1. Olha que legal, e vão ter começado no seu programa, hein, Rodrigo? Exatamente, vai ser aquelas coisas, aquelas imagens, viu o documentário do Neymar, ele pequenininho falando, eu penso nisso também. Isso mesmo. Quem sabe? Eu também posso dizer que comecei no programa dele. É verdade, o Celso é um jovem talento que começou a primeira reportagem como piloto no meu programa. O Rodrigo, como piloto, né? Não quero estender a coisa, você sabe que eu corri de kart lá, né? Então pronto, Chico, vamos lá, mano. A gente tinha um kart só, era eu e o meu amigo, hoje professor de engenharia, mais de 400 livros, mais de 40 livros escritos sobre matemática, Salvatore Benito Virgilito. Ele correu? Corria, e corria muito bem. Aliás, era um grande piloto. Nós não fomos para frente porque a gente não tinha patrocínio, não tinha nada, né? Mas ele era o piloto número 1 e eu era o piloto número 2. Eu raramente pegava o carro, ele pegava sempre. E grande professor, eu quero mandar um abraço, porque hoje em dia a gente não reconhece muitos intelectuais. E o Salvatore, desde que a gente estudava no colegial, no ginásio, ele sempre foi um amante da matemática. E hoje ele tem mais de 40 livros escritos sobre marketing na matemática, matemática e engenharia, matemática e geometria. Ô Chico, será que ele entende de matemática? Nossa, entende demais. Agora tem uma coisa curiosa. A gente, quando estudava junto, a gente trocava a prova, né? Porque eu não sabia nada. E eu peguei uma prova de física. Não, mas escuta, essa que essa é engraçada. Eu peguei uma prova de física, dei para ele fez o cálculo. Mas na hora de eu mandar, eu olhei e falei, pô, mas esse cálculo tá errado. Eu peguei uma vírgula e pus uma casa para trás. Ai, meu Deus. Resultado, eu tirei 10 na prova e ele tirou 8. Então o piloto número 1 foi você nessa prova. Fui eu. Sempre
e confira a prova que você troca. Não, gente, não troca. Hoje não dá para fazer isso, é tudo por internet, Não né? isso, Então vai né? ficar complicado. Bom, mas Rodrigo, então é o seguinte, 8h20, domingo, Momento Velocidade aqui na Gazeta. O programa vai estar recheado e vai ter um novo talento ali, um futuro próspero novo talento da Fórmula 1. Exatamente, Michele. Vamos lá conferir e torcer para que eles cheguem um dia na Fórmula 1, que vai ser muito legal. Obrigada, viu? Você teve aqui uma história do Chico. Quem sabe, um carro de kart aguenta? Não, eu já mandei o Celso lá no programa. Agora a gente vai fazer o Chico no Era kart. mais novo, né? Era mais leve, né? Tinha 80 Porque tem que quilos, ser tudo né? magrinho, esses carros. Não sei se A gente combina o kart. Vai combinar. Melhor um carro que aguenta um pouco mais de... Eita, vamos embora. Obrigada, Rô. Beijo pra você, Obrigado. beijo pro seu Newton e pra toda a Pindamonhangaba. Ei, maravilha de cidade. Bom, agora é hora de saber como que tá a busca do Corinthians por um treinador, porque o Chico Lang não tá... Não sei, tá meio assim, diferente. Jonas Campos está no Parque São Jorge ao vivo. Boa noite, Jonas. Pelo jeito, o Corinthians está mesmo decidido a contratar um estrangeiro. É isso? Conta pra gente. É isso, Michele. Boa noite para você, para o Celso, para o Chico, para todo mundo ligado no nosso Gazeta Esportiva. Do Momento Velocidade para o Parque São Jorge e o Corinthians em marcha lenta, né, para trazer esse novo técnico. Diretoria bastante cautelosa, muita gente já impaciente, né, por tanto tempo de espera, mas o fato é que a cúpula alvinegra quer dar o bote certo, né, não quer ter erro nessa negociação, nesse trâmite que envolve a vinda do novo treinador, até porque já seria uma troca no meio da temporada, né? Ainda no início, é verdade, mas já com a temporada de 2021 em andamento, o Corinthians segue ainda comandado pelo Fernando Lázaro, que estará no banco de reservas amanhã no duelo contra o São Bernardo. Mas sim, foco em técnico estrangeiro, né? Inclusive, isso muda um pouco a filosofia do Corinthians nos últimos anos. É até interessante lembrar que na gestão André Sanches, o Corinthians trabalhava apenas com nomes brasileiros. O Andrés publicamente falava que não iria atrás de técnico estrangeiro, que não combinava com o Corinthians. O Duílio fazia parte dessa gestão como diretor de futebol e agora, como presidente do clube, ele reconhece que mudou a cabeça e que está sim interessado em um nome estrangeiro. O Duílio Monteiro Alves deu entrevista ao Sport TV, foi bastante sincero ao falar sobre o tema, chegou até a dizer que técnicos brasileiros, sem generalizar, né, estão um pouco ultrapassados e falou o seguinte, abre aspas aqui no Gazeta Esportiva para o presidente Duílio Monteiro Alves: os treinadores estrangeiros com quem eu conversei no último ano, trocando ideias gerais de futebol, me surpreenderam bastante. Eu não era um entusiasta com um treinador estrangeiro, minha cabeça mudou realmente, fecha aspas para o Duílio, empolgado, portanto, em trazer um técnico estrangeiro. O Corinthians com os portugueses no radar, né? Vitor Pereira, também o Paulo Fonseca, Ricardo Rocha, domingo no Mesa Redonda, deu uma pista aí que poderia ser um colombiano, né? A gente naturalmente atrela ao nome de Juan Carlos Osório, que já comandou o São Paulo aqui no Brasil, seleção mexicana. Enfim, mistério no ar, porque a diretoria trabalha em sigilo total. Português, colombiano, de onde vem esse técnico? Quem será esse técnico? Não sabemos, mas deve sim ser estrangeiro, ainda mais pelas palavras aí recentes do presidente Duílio Monteiro Alves, viu, Michele? Certo, Jonas Campos. Pois é. Então, assim, o Corinthians está mantendo tudo muito, assim, low profile, né? Não está deixando vazar nada. Até porque, veja só, o Corinthians fez um alarde danado para a contratação de um atacante, aquele 9 de peso. Aí, Soares, Cavani, Diego Costa. Nossa, e nada aconteceu. Né? Nada aconteceu, então... Veio o Bambu. Acaba virando... É que o Bambu é zagueiro, né? Mas aí acaba virando motivo de chacota, sabe? Desnecessário, um desgaste desnecessário. De repente, o silêncio... se trabalhar em silêncio é melhor do que ficar, sabe, divulgando muitas coisas. E são negociações difíceis, porque especialmente técnico português. O técnico português hoje ele está muito bem cotado no mundo, porque Portugal desenvolveu toda uma preparação de treinadores portugueses, tem uma faculdade, uma academia, então você tem portugueses espalhados pelo mundo e tudo mais. Sim. E, obviamente, resultados que deram certo pelo mundo. E eles têm como característica, normalmente, é toda uma equipe de trabalho.
comissão técnica grande, tem o cara que faz o scout, tem o cara que cuida da preparação física, enfim, tem todos os profissionais para todas as áreas, das quais ele dá respaldo para o treinador executar o seu trabalho. Tá. Então, tudo isso envolve dinheiro, envolve uma folha de pagamento para a comissão técnica alta. Você tem que negociar várias questões também, por exemplo, você tem que saber o estilo do treinador, porque o fato de ser português não significa que vai ser o estilo que o Corinthians precisa. Eu falei no Mesa, acho que falei no Gazeta Esportiva, vou repetir aqui. Se você contratar um técnico como Abel Ferreira para o Corinthians, para esse Corinthians que está aí, não dá. A chance de dar certo é pequena, pela característica do treinador. É um treinador que gosta de futebol, mais reativo, da intensidade da marcação no meio-campo para trás, para explorar contra-ataque. Porque tem que também ver de acordo com as peças que você tem, exato, né? esse time do Corinthians é um time para posse de bola, para jogar em cima do adversário, para fazer marcação alta. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Será que eles Claro, eu acho que dessa vez sim, porque tem que ser, por ser uma contratação cara, ela tem que ser muito criteriosa. E acho que a diretoria do Corinthians aprendeu não só com o que está acontecendo no próprio Corinthians, mas com o que está acontecendo no futebol brasileiro de maneira geral. O Flamengo está com um treinador estrangeiro, teve o Jorge Jesus, o Atlético Mineiro foi buscar um treinador estrangeiro. Quer dizer, então, hoje, os treinadores brasileiros eles estão muito desgastados. Eles estão desgastados ou eles estão ultrapassados? Eu considero as duas coisas. Eu considero as duas coisas. Desgastados? Eu não considero, não. Eu acho que não. Chico Lang não concorda. Não concordo. O técnico brasileiro não fica devendo absolutamente nada para o técnico estrangeiro. Talvez na parte organizacional, desculpa, não saiu a palavra, deu um trava-língua aqui. E só se for aí. Mas no resto, de entender de futebol, você vai dizer para mim que o Cuca não entende de futebol? Não. Entende demais de futebol. Deu um título para o Atlético Mineiro depois de 50 anos. Título brasileiro de 50 anos. Levou o Santos para a Libertadores. Levou o Santos para a Libertadores. Aprendeu, errou muito, mas aprendeu na marra, né? Aprendeu na marra. O técnico brasileiro sempre aprendeu na marra. O Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, ele está cometendo um erro histórico. Ele está indo contra a história do Corinthians. O Corinthians nunca teve grandes treinadores, nunca teve. Talvez o Oswaldo Brandão, né? Foi um baita treinador, tirou o time da fila, Chico. O Oswaldo Brandão, sim. O Vanderlei Luxemburgo, no tempo áureo, talvez. Mas não é característica do Corinthians essa, não. Ele mais faz o treinador grande, não é? Faz o treinador crescer. E eu acho que essa diretoria aí apostou no estagiário errado. O estagiário certo é esse que está aí, o Lázaro. Não o Silvinho. Não, está todo mundo puxando, não, o Silvinho. O Silvinho é aquele negócio, estudou, foi auxiliar técnico de fulano, de cicrano. Esse menino, o Fernando Lázaro, ele é o tipo de treinador que deixa o time à vontade em campo. Isso já é uma grande coisa. Mas ele não é o estagiário do estagiário, o Celso Cardoso que falou. Então, mas aí que tá. Mas você pode errar na contratação do estagiário. Às vezes você contrata o estagiário errado. Aqui é difícil. Mas é o tal negócio. Então, o Corinthians foi em cima do Silvinho, que é um cara simpático, que é um cara legal, um cara vivido, que jogou futebol internacional, mas não tem o mesmo nível do Fernando Lázaro. Fernando Lázaro solta o time. Aliás, o nosso estagiário Diogo falou que ele é chefinho agora, entendeu? Ele falou que ele é chefinho agora, que ele é chefinho do outro estagiário. Então eu acho assim, mas o Fernando Lázaro, por sua vez... Esse é o Silvinho, Diogo. O Fernando Lázaro, por sua vez, já disse que não quer ser técnico efetivado no cargo. Já avisou que não quer. Nem ele e nem o técnico das meninas lá, que foi campeão. Não, mas acho que ele fala isso que é pra, assim, também não começar a Arthur Elias também falou que não. O Arthur Elias falou que antes de dirigir um time com o Corinthians, ele quer dirigir o time da segunda divisão. Entendi. Sabe? Ele quer aos poucos. Senão se queima também, né? Então você veja, hoje, como o cuidado é outro, né? Então, eu, particularmente, estou torcendo para demorar que esse treinador chegue. Porque eu quero que o Fernando Lázaro mostre tudo aquilo que ele sabe. Quero te ouvir se o Corinthians perder 2 seguidas. Aí a gente vai lembrar desse dia. Desse 15 de fevereiro de 2022. Até o São Paulo cai no Corinthians. Sim. E a grande pergunta que ficou, depois do Mundial, é sobre o futuro dos garotos no Palmeiras. O Abel Ferreira deixou alguns jovens fora do torneio lá em Abu Dhabi. Vamos ver na reportagem do Alexandre Silvestre sobre as promessas da base.
Patrick de Paula e Gabriel Menino não disputaram o Mundial. O recado veio antes da aventura em Abu Dhabi. Abel insinuou falta de seriedade, muita brincadeirinha. Viajaram e foram cortados da lista. Titulares em outros carnavais, ambos perderam espaço no Palmeiras. Menino, depois da convocação para a seleção, nunca mais foi o mesmo. De Paula nem tanto, mas também caiu de produção. Chegou a ser cobrado por estar em balada. Já Gabriel pisou na bola ao curtir postagem do campeão Chelsea. É o sinal dos tempos, das lacrações, dos cancelamentos. Que tal então voltar a jogar bola e recuperar o prestígio? Nesse retorno ao Paulistão, chances vão pintar. O problema é que alguns recém-contratados estão conquistando espaço. O volante Jailson, por exemplo, anda entrando no time. O craque de proveta, Endrick, artilheiro e sensação da base, foi para Disney aproveitar as férias. Tem potencial para atuar no exterior, porém, sequer assinou contrato como profissional, o que deve acontecer no meio do ano, quando ele completa 16 anos de idade. Garotada, atenção ao que diz o português. Cada vez menos, tem que haver menos brincadeira e mais seriedade e perceber que em todo jogo nós estamos a ser avaliados, os treinadores, os jogadores. Muito bom. Aliás, quero mandar um beijo para a mamãe do Bruno Calió, nosso editor, a dona Márcia, que sempre assiste o Gazeta Esportiva. Beijo, dona Márcia. Vem um dia conhecer a gente aqui. Chico Lang e Celso Cardoso, vocês viram que o Abel deu um gelo aí numa moçada. Eles vão ter que reconquistar o espaço deles no time. Vocês acham que isso pode ajudar, pode atrapalhar? Então, eu acho isso sensacional, essa questão do Abel. Porque jogador brasileiro hoje, principalmente os mais jovens, eles são muito mimados. Não é só jogador, né? Muito mimados. E aí, empresário falando que precisa ser o melhor do mundo, você é o cara, você é isso, é aquilo, salário alto, a vida correndo, sabe? E de repente você precisa de alguém que mostre que, como é aquela frase do inglês, no pain, no gain, sabe? Sem sofrimento, sem dor, não tem ganho. Então o cara tem que perceber que não é só noite, que não é só se divertir, que não é só brincar, que não basta talento. Futebol é habilidade que você desenvolve e para isso você tem que cuidar do seu corpo. E aí eu só pega, se alguém tiver alguma dúvida, pega o que é Cristiano Ronaldo hoje. O Cristiano Ronaldo hoje, ele é um exemplo do quanto a disciplina e o trabalho é importante na conquista de uma boa performance. Não adianta ficar apostando no talento e achar que só talento resolve. Não adianta. E aí, se o treinador, que é o gestor de grupo, que é o comandante, percebe que está faltando comprometimento, que está faltando seriedade, ele tem todo o direito, ainda mais que ele tem um elenco com mais de 20, 30 jogadores, tem tanta gente buscando oportunidade, quem não está lidando ou agindo como se deve, fica a parte, vai perdendo espaço para quem está se entregando. Simples assim. Então, nesse quesito, o Abel está de parabéns. Bom, a pergunta, você foi por um caminho que eu concordo, acho que está certo mesmo, tem que pôr limite em quase tudo que a gente tem na vida, principalmente nessa molecada de hoje, que cresce sem limite, né? Mas eu acho o seguinte, que o Palmeiras não vai começar do zero, porque perdeu o campeonato mundial, mas vai começar dos 50, vai começar da metade, porque isso abalou sim o elenco. Tem uma ressaca aí, né? O elenco ficou abalado. Então, vai ter que ter um trabalho aí de recuperação psicológica do elenco do Palmeiras. Vai ser bem feito? Vai ser mal feito? Não sei. Eu acho que pode ser que seja bem feito, mas vai dar resultado? Também não sei. Porque o Palmeiras perdeu um título que ele contava como ganho. Quer dizer, não ia ganhar nunca, a gente sabia que ele ia ganhar. Mas o palmeirense a diretoria, os jogadores, o técnico, todo mundo achava que dava. E não deu.
Então agora, o não diretor começa marca do pra zero, mim, eu achava mesmo que dava. não Até começa do Os zero, corintianos fizeram montagem. mas começa dos 50, do 45. Ô, Chico, ó, o Mundial já ficou no passado, Palmeiras, esquece. A partir de agora, a partir de amanhã, a agenda do Verdão vai estar cheia, hein? Tá cheia a agenda. Ó, o Silvestre chega da Academia de Futebol para falar sobre a sequência de jogos. Boa noite, Silver. Raiô, Silver. Boa noite, Michele. Fala, tá me ouvindo aí, querida? Alô, turma, Gazeta Esportiva. Estamos ao vivo aqui direto da Academia de Futebol. A delegação do Palmeiras viajou à tarde para Araraquara. Só um pitaquinho ainda em cima dos moleques da base, porque o Abel deu um castiguinho aqui, né? Mas a diretoria, claro, continua investindo na base pesadamente. Uma coisa é escalar os meninos, problema do Abel. Outra é o investimento, tanto que jogadores da base já tiveram, alguns deles, o contrato renovado, a multa rescisória aumentou bastante. Um desses meninos é o Danilo, que a partir de agora pode até ser vendido, já é um jogador titular, firmado no time e tal. Palmeiras passado o Mundial pode fazer uma grana com um desses caras. O Patrick de Paula e outros meninos ainda terão os contratos renovados nos próximos dias, para a multa rescisória também aumentar. Para o jogo de amanhã contra a Ferroviária, provavelmente alguns titulares sendo poupados, aqueles mais desgastados que voltaram de Abu Dhabi, mas boa parte do time viajou para Araraquara. O Palmeiras não divulga lista de relacionados. Vamos então agora à agenda de jogos, Michele. O vice-campeão mundial encara amanhã a Ferroviária em Araraquara, faz parte do processo, tem que virar a chavinha. Aí depois, no domingo, o jogo seria domingo contra o Santo André, foi antecipado para sábado. Então, Ferroviária amanhã, Santo André sábado à tarde no Allianz Parque. Na semana que vem, o Palmeiras tem a primeira final da Recopa contra o campeão da Sul-Americana, o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. Na quarta da semana que vem, em Curitiba, o Atlético Paranaense. Antes do segundo jogo da final, Palmeiras no final de semana, no outro final de semana, encara a Inter de Limeira. Aí sim, no começo de março, decide a Sul-Americana, a Recopa, no Allianz Parque, e fecha uma sequência no mês de março de jogos importantes para encerrar a primeira fase do Campeonato Paulista. Encara o Guarani, um adversário tradicional, terá 3 clássicos na sequência: São Paulo no Morumbi, Santos e Corinthians no Allianz Parque, e aí fecha o mês contra o Bragantino Red Bull em Bragança Paulista. Tá bom ou quer mais, Michele? Tá ótimo, Silvestre. Muita informação pro Palmeiras. Celso Cardoso. É uma sequência aí pra... chorar, né? Ou pra você levantar, sabe? Levantar das cinzas ou se afundar. Não, o Palmeiras de vez. não tá nas cinzas, gente. Para com essa história. O Palmeiras ficou triste, ficou chateado. Mas assim, o Quebrou Palmeiras... a cidade, Michele, saiu a quebrando gente acompanha Calma, futebol. agora é vida real, vida que segue, ué, vida que segue. Tá todo mundo reconhecendo o esforço do Palmeiras, a entrega e tudo mais. Perde pro Santos, pro São Paulo e pro Corinthians pra você ver. Eu quero ver. Aí isso. Gente, mas todo mundo sabe que depois desse... a descarga emocional, física... Só que na hora da cobrança ninguém vai se lembrar disso. Eu já acho que o time perde umas duas Recopa, seguidas. né? Eu já acho. Esse que é o negócio. Se perder a Recopa, já era. Eu acho que é melhor só não perde os clássicos, pelo menos. Mas assim, a situação... há uma queda depois. Você lembra? São Paulo ganhou o Paulistão, depois, não que vai acontecer isso com o Palmeiras, mas há um desgaste. o Palmeiras não ganhou nada, né? Esse que é o problema. Ganha vice-campeão, Chico. Resultado da enquete. Vice em nada é a mesma coisa. O Corinthians deve apostar na contratação de um técnico estrangeiro? Maíra respondeu o quê? Olha, 51% dos votos. O pessoal tá muito certo. Que sim. 51% que sim. O verde é sim, tá bom? O verde é do Palmeiras. Verde, 51. Acabou. Agora não fiquem 51. tristes. Amanhã tem mais. Amanhã a gente tá aqui de volta, se Deus quiser. Beijo, Chico. Beijo, Celso. Tchau. Tchau, até amanhã.